Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHcast. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Antes de começar nosso episódio, vocês já sabem, né? Seguir nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. A gente está no Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, e Spotify e no YouTube. E falando de YouTube, vocês já sabem, se inscrevam no nosso canal. É muito simples, basta clicar em inscrever-se, né? E ativar aí o sininho, que isso ajuda muito a gente. Compartilhem bastante aí o que vocês estão achando dos nossos episódios, viu? Nosso episódio de hoje é patrocinado pelo supermercado Souza e Souza, pelo restaurante Tempero do Chefe, pela empresa Verde Cerrado e pelo Alho Brasileiro, o melhor alho do mundo. E falando de alho, nosso episódio de hoje é muito voltado para o agro, né? Vocês gostam quando os episódios são temáticos, assim, né? Falando hoje especificamente sobre agro. E para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é engenheiro agrônomo, produtor rural e empresário, sócio-diretor da Matriz Agronegócios e presidente da ANAPA e ANACE, Associação Nacional dos Produtores de Alho e Cebola. Vocês já sabem, né? Seja bem-vindo, Rafael Corsino. Muito obrigado, né, mais uma vez, por poder estar junto com você, né, nesse podcast. É um prazer enorme. Lembrando que São Gotardo me remete boas memórias. Desde 98, quando eu comecei a trabalhar com hortaliças, que eu venho a São Gotardo pelo menos 3, 4, 5 vezes por ano, quando não é mais. Tá, então tem fortes vínculos com a cidade, né, Rafael? Tem bastante. Para nós é uma honra ter você aqui, a gente quer ouvir sua história, então já fique à vontade. Vamos bater um papo bem leve aqui mesmo, para contar essa história, quem é o Rafael Corsino, né? Esse nome tão forte no agro. E é isso, vamos começar? Bora. Rafael, como eu tinha te falado, eu acho que assim, o começo desse podcast precisa ser você se apresentando, né? Quem é o Rafael, as origens do Rafael, já que você não é sangotardense, é um nome forte no agro, mas às vezes muita gente não conhece, né? Aqui da cidade, talvez está mais voltado mesmo só no meio do agro. Vamos apresentar o Rafael, então. Olha, meu nome é Rafael Jorge Corsino. Eu nasci na cidade de Tuverava, no interior de São Paulo, mas eu só nasci lá. Então eu me considero miguelopolense, porque logo em seguida o meu pai ele foi incumbido de abrir a agência do Banco do Brasil na cidade de Miguelópolis. Ele e meu tio, né, Zé Roberto e o Valquírio. E assim nós mudamos para Miguelópolis. Goiás? São Paulo, interior de São Paulo, divisa com Uberaba, ali no Rio Grande divide, né? Os Tem uma amiga que mora nessa cidade que você nasceu, você falou, eu lembrei. Ituverava, São Paulo. E depois eu vim a me formar em agronomia. Mas eu mudei para Miguelópolis, ali eu fui criado, a minha infância toda eu passei em Miguelópolis até a 8ª série, né? E depois no primeiro, segundo, terceiro colegial eu fiz fora de Miguelópolis. E eu desde pequeno, na idade de 8, 9, talvez 10 anos, o meu pai ele veio de uma origem muito pobre, ele não tinha nada, então ele começou a carreira dele no Banco do Brasil. Depois que ele foi para o Banco do Brasil, ele entrou como menor aprendiz, aí depois o meu pai foi subindo foi crescendo na empresa. Na empresa, né? E aí ele ficou durante um período bastante grande no Banco do Brasil, e aí que ele conseguiu se formar. Ele formou em matemática, em contabilidade e direito. Muito inteligente. Então meu pai é um cara extremamente inteligente. Ele tinha uma capacidade muito boa, um cara muito bom para negócio. E assim foi, né? E eu a partir do momento que ele comprou um pedacinho de terra, né, depois que ele saiu do Banco do Brasil, então eu devia ter uns 8, 9 anos, eu comecei a ir com ele. E a minha paixão pelo agronegócio foi justamente nesse período. Eu ia para a fazenda com meu pai e abria as porteiras para ele. Você já estava inserido no meio já ali. Já estava inserido. Então, e eu lembro que tinha 2 caminhos para ir para a primeira propriedade que meu pai comprou, né? Tinha um que tinha 23 porteiras, trunqueiras, né, que o pessoal falava. E o outro tinha 2, 3, né? E cada porteira que eu abria, ele me dava um dinheirinho. Então eu gostava de passar pelo carro. Então eu já fui incentivado, né? Já ganhava um dinheirinho a mais. Ganhava né? um dinheirinho, né? E eu já fui incentivado desde criança. E eu tive essa mentalidade, fui formando essa mentalidade de trabalhar com o campo. Então, desde os 8 anos de idade. E Você aí, tem irmãos, Rafael? Eu tenho 3 irmãs, né? Tenho 2 irmãs mais velhas e uma irmã mais nova. Meu pai faleceu, infelizmente, na pandemia. E eu fui consolidando essa minha paixão pelo agronegócio, desde menino.
né? Então, essa paixão pelo agronegócio veio influenciada pelo meu pai, que não é do agro, a família dele muito pobre, e ele começou a trabalhar no Banco do Brasil, e eu acompanhava ele também no Banco do Brasil, na época do Banco do Brasil, na carteira agrícola, quando eu era menor, talvez 3, 4 anos. E aí vem a minha ligação muito forte com as colônias japonesas. Porque desde de 3 anos, 4 anos de idade, eu saía com meu pai, ele ia fazer as vistorias dos produtores da região de Miguel Lopes, Ituverava, Guaíra, que tinha uma colônia japonesa e tem ainda, muito grande. Então eu aprendi a comer peixe cru com 4, 5 anos de idade. Olha Peixe só. cru, a culinária japonesa, desde quando eu tinha 4 anos. Devia ter arrumado um sushi aqui pra você. Então, mas está muito gostoso. Eu já experimentei essa empadinha, está deliciosa. Mas eu tenho essa conexão, né? Então foi muito bacana, porque eu convivi com o pessoal do Maeda, Tadashi Mino, com os japoneses ali tradicionais da região de Guaíra, Miguel Lopes, Ituverava, né? Fiz estágio depois que eu me formei. Bom, aí na hora de decidir o que eu iria fazer, então eu não tive dúvida, só prestei agronomia. Prestei em Espírito Santo do Pinhal, que é São Paulo também, que é perto de Poços de Caldas. Federal? Não, é uma escola particular, mas muito bem conceituada. Só que eu fiz um ano lá e já transferi para Ituverava. Que isso assim que você terminou o ensino médio mesmo. Assim que eu terminei o ensino médio, né, o terceiro colegial, eu estudei em Ituverava, e o terceiro colegial eu fiz em Ribeirão Preto, e depois já fui para a faculdade em Espírito Santo do Pinhal. E ali eu me formei, ali eu transferi para Ituverava e me formei em 94. Então, essa relação com o agro, ela vem desde 3, 4 anos de idade. Eu achei interessante você falar que seu pai não era produtor, né? Porque geralmente é herdado, né? Essa parte do agro, assim. A gente recebeu aqui, por exemplo, Hugo Shimada, Makoto Sekita, todos foram pela família, né? Engraçado que você não foi, assim. Eu fui influenciado porque meu pai era chefe da carteira agrícola do Banco do Brasil e visitava as lavouras, e por ele visitar as lavouras e fazer esse trabalho no Banco do Brasil, ele também se apaixonou pela agronomia, né? Pelo agro, e me induziu a também apaixonar pelo agro, né? Mas não tinha relação nenhuma com o agronegócio. Nós fomos criar, né, esse amor já trabalhando. E durante a sua graduação você começou a trabalhar junto ou só estudava? Eu lembro, PH, eu sempre ajudei o meu pai e minha mãe, no sentido assim, todas as férias escolares eu trabalhava de cobrador, né, para o meu tio Zé Roberto, a tia Lena, a tia Vera tinha loja de material de construção. Então, eu desde menino, que eu me conheço, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Eu não ficava parado. Enquanto meus amigos iam para clube, iam para tirar férias, viajar, eu pegava uma bicicletinha e ia trabalhar e ganhava um troquinho ali para eu comprar aquilo que eu queria comprar. Então, desde menino, eu tenho essa vontade de vencer, sabe? Então eu já sabia que eu precisava trabalhar para eu conseguir as coisas que eu sonhava. Então desde menino eu trabalhei bastante. E depois na graduação eu fiz em Ituverava e logo aí tem uma passagem bastante interessante. Eu com 20 anos de idade, mais ou menos, eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas. E da onde que veio essa minha vontade de ajudar as pessoas? O meu tio foi prefeito da cidade de Miguel Lopes, o José Roberto. E o meu pai, ele foi o presidente do centro comunitário. Então, o meu pai ajudava muito as colônias, a população mais carente da minha cidade. E eu acompanhava ele. Então, hoje eu percebo que muitas coisas eu tive uma influência grande, né, de liderança. Ele ia para... Né, no centro comunitário, construiu a vaca mecânica, distribuía leite de soja para a população pobre. Então, aquilo ali me motivou muito a poder ajudar ainda mais as comunidades pobres. Isso me levou a me candidatar a vereador com 20 anos, mais ou menos, de idade. Uma curiosidade que eu não sabia. Eu fui um dos vereadores mais jovens do estado de São Paulo na época, eleito, né?
e eu fui eleito pelo PFL, né? Fui o terceiro mais votado no geral. Então, aquilo ali gerou até uma expectativa muito grande que eu pudesse seguir essa carreira política, né? Só que logo eu percebi que, para mim, no meu caso, eu gostaria muito de consolidar a minha carreira profissional, ter condições de eu depois voltar para a política e fazer como o Makoto faz hoje. O Makoto não precisa, né, da política. Ele faz da política um meio para ajudar os seus colegas, ajudar o agronegócio, ajudar as pessoas, ajudar a cidade, a comunidade. Então ele já fez a sua colaboração como empresário, que é um baita empresário, né? E Sim. agora ele faz uma doação, uma missão. Então eu enxergo a polícia mais ou menos assim, como uma missão de vida. Com, né, um propósito que Deus coloca no seu coração e ele arde, e você vai lá para trabalhar naquele propósito de ajudar as pessoas que precisam. E acaba que às vezes é um erro porque muitos candidatam por dinheiro, né? É. Não é com foco de às vezes ajudar a mudar o país, e sim o salário que eu vou receber como vereador, como deputado, não sei. Infelizmente, essa é uma realidade dura da gente falar, porque eu sinto muito, mas como eu ando muito nos corredores em Brasília, né, da Câmara, do Senado, do Executivo, infelizmente, para muitos é um balcão de negócio. Agora, realmente, são poucos o que recebe isso como uma missão de vida, ir lá para melhorar a vida das pessoas. São poucos. Mas, graças a Deus, ainda nós temos pessoas como o Makoto, como o Zé Vitor, como o deputado Diego, que doam a sua vida em prol de propósito maior, que é ajudar a comunidade, ajudar, né, os municípios que eles participam, né? E PH, depois que eu me formei, depois que eu passei por 2 anos, mais ou menos, eu vi que eu não queria aquilo para minha vida. Mexer com política. É. Naquele momento. Naquele momento, eu falei, olha, isso não é o que eu quero para minha vida. Eu quero consolidar a minha profissão, eu quero trabalhar na minha profissão, eu tenho sonhos, eu quero crescer, né? E daí eu fui consolidando isso na minha mente. Para a minha família, todos esperavam que eu iria continuar. Tanto é que no último momento... Seguindo os passos do tio, Seguindo os né? passos do meu tio, que foi prefeito 2 vezes, foi o melhor prefeito da cidade, né? Por os 2 mandatos, até hoje ele é lembrado, respeitado. E daí chegou na última hora, eu falei, não quero. Foi uma decepção para a família e eu decidi investir na minha profissão. Aí eu vim para a cidade de Uberaba. Antes da gente entrar nessa parte profissional, né, que acho que é o foco do episódio, você falou do seu pai, irmãos, né, sua mãe também, e o Rafael tem filhos, é casado? Boa. Estava pulando essa parte importante, né? Olha, eu sou casado, eu casei em 2001, eu vou fazer 24 anos de casado, minha esposa chama Mércia Paula de Magalhães Corsino. Quase bodas de prata, né? Com o qual, né, eu vou fazer 24 anos casado. E nós temos 3 filhos lindos, maravilhosos. Samuel Magalhães Corsino, que tem 16 anos, Daniel Magalhães Corsino, que tem 14, e Ana Paula Magalhães Corsino, que tem 9 anos. Então, a minha vida é cuidar da principal célula, né, que Deus me deu, da minha família, e depois cuidar dos negócios que eu amo de paixão, o agronegócio, as entidades que eu represento. São coisas assim que brilham nos meus olhos quando eu te move mesmo, né, Rafael? Que move, exatamente. Move completamente o meu interior. E eu fico muito feliz e realizado quando eu consigo ajudar as pessoas através dessa confiança que eles depositam na gente, né, para poder representá-los. Rafael, você é um cara que viaja muito, né? Não para, tá sempre se movendo em vários lugares. Hoje de manhã você estava em Cristalina, agora está em São Gotardo. Sim. Amanhã em Santa Juliana, vamos participar do Giro da Cebola, né? Não para, né? Mas onde que você mora, de fato? Eu moro em Brasília, né? Eu antes morava num setor um pouco centralizado e isso me dificultava muito, porque eu gastava 1 hora e pouco para ir a mais para ir na fazenda. Aí eu mudei para o setor chamado Lago Sul, né? Então hoje a fazenda da qual fica a sede da matriz, eu fico apenas 1 hora. Antes eu ficava 2 horas.
Já Então dificulta, né? facilitou muito para mim. Eu ganhei 2 horas por dia, né? Porque eu viajo todo dia. Eu estou num lugar, eu estou no outro. Em Brasília é mais central, né? Assim, na região, então É. é perto de tudo, né? Assim, E hoje perto nós entre temos, aspas. hoje nós temos propriedade indo para Cristalina, indo para a parte do Bernardo, né? E tem uma outra em Formoso, Minas Gerais. Então, ou eu estou para um lado, ou eu estou para o outro, né? Sempre visitando e olhando o trabalho que o pessoal tem desenvolvido na matriz, né? Você me falou que não teve dúvidas na hora de escolher o curso de agronomia, né? Se formou e teve esse período aí como vereador, né? Na cidade. Entramos agora na parte que você desiste dessa parte política por hora, né? Sim. E vamos entrar na parte que você se torna realmente um empresário no ramo do agro, né? Aí em 94 eu me formo em agronomia. Antes até de formar, eu já iniciei um trabalho em Uberaba. Eu comecei a planejar uma hidroponia. Então, na época, eu fiz alguns cursos, fiz curso em Campinas, fiz curso em Ribeirão Preto, vários cursos para aprender a lidar com essa tecnologia que até a época era uma tecnologia inovadora, né? Produzir plantas na água, né? Com sais. E aí eu fiz o planejamento e fui para a EPAMIG. Fiz uma proposta para a EPAMIG, que é a empresa de pesquisa de Minas Gerais, e ali foi aceito e nós iniciamos, montamos um projeto de produção de hidroponia. Foi o primeiro projeto de produção de hidroponia na telha. Hidroponia? Né? Hidroponia. E ali eu produzia 5.000 pés de alface por mês, né? Eram várias estufas. E ali foi um diferencial na minha vida que eu vou comentar, porque eu tenho certeza que as pessoas assistindo isso, eles podem também ter esse insight que eu tive à época. Eu fiz o planejamento da minha hidroponia, eu montei a minha hidroponia, é lógico que eu acompanhei, né, a construção toda, eu produzi, eu cuidei, fiz o manejo, eu entreguei, eu punha no meu carro, entregava todos os dias em sacolões, supermercado, em feiras, eu vendia e eu passava depois recebendo. Então eu peguei uma cadeia verticalizada completamente, desde o sonho, né? Todas as etapas. Todas as etapas. Isso me abriu a cabeça de uma maneira tão grande quando você consegue enxergar uma cadeia produtiva do início ao final, até o consumidor final ali, que é uma riqueza muito grande. Que depois, quando eu fui trabalhar, que daí eu fiquei por um período de 4 anos, né? Depois ou eu crescia, aumentava, dobrava o projeto, ou eu iria fazer outra coisa. Eu resolvi fazer outra coisa. O que foi? Trabalhar de funcionário para empresa e garagem. Então eu vendi a minha hidroponia, eu falei, eu enxerguei que o ramo de hortaliças era uma baita oportunidade na época. E que eu queria aprender a mexer com batata, com cenoura, com cebola, com alho. Isso daí em 97, 96, por aí. E eu sabia que o Igarashi era uma empresa de referência e eu tinha um amigo que depois ele tornou um padrinho de casamento meu, que abriu as portas para mim, que é o Paulo, né, Paulo Borba. Ele já trabalhava na Igarashi, ele era vendedor na época, ele tinha várias funções, e ele abriu as portas para mim na Igarashi. Aí eu vendo a hidroponia em Uberaba, e eu tive um momento muito bom durante 4 anos com a empresa de pesquisa de Minas Gerais. Foi ali que eu tive um contato pela primeira vez com a Embrapa. Até hoje, são uma história de quase 30 anos ao lado da Embrapa, desde da época que eu estava na hidroponia. Essa parte que você fazia todas as etapas da cadeia aí, como se diz, né? Foi por um momento, né? Porque você precisou contratar pessoas. Não? Você foi os 4 anos sozinho? Não, os 4 anos. Eu tinha as pessoas para executar, né? Por exemplo, a construção da estufa, eu paguei as pessoas, mas eu acompanhei, eu fiz o projeto, eu acompanhei. Aí, na hora de produzir, eu que chegava lá, eu era o agrônomo que faz isso, faz aquilo outro. E na hora de entregar, eu entregava no meu carro, eu punha atrás eu tinha um assaveiro e saía lá com 300, 500 pés de alface para distribuir dentro de Uberaba. Aí depois eu saía recebendo.
Aí eu comecei a ministrar curso, eu escrevi apostilas e comecei a ministrar curso de hidroponia também. Então, era uma novidade, assim, era uma né? novidade e tinha uma adesão muito grande, né? Foi nessa época que eu tive a oportunidade de fazer também pós-graduação em agronegócio, na FASU, né? Então foi uma riqueza muito grande de conhecimento, tanto prático né, de tudo isso que eu falei, quanto também dessa parte de educacional, que eu tive um tempo que eu fiz que abriu muito a minha cabeça também, ministrado pela GV, né? Então foi um momento muito bacana. Aí depois que eu chego a Igarashi, né? Depois dessa fase de até 97, até 96 em Uberaba. Aí em 97 eu vou para Igarashi, de Uberlândia. Então eu vendo a hidroponia e chego na Igarashi e começo a trabalhar. E já estrategicamente, né? Porque Já, você queria aprender mais sobre outras hortaliças. já pensado, porque eu conversava com meus amigos, então todo o profissional que trabalhava com batata, com alho, com essas culturas, ganhava muito mais do que qualquer outro profissional. Quando eu cheguei na Igarashi, tinha um profissional que foi contratado a preço de ouro. Na época ele ganhava $10.000. Nossa. Na época. Isso daí em 97. Quanto que não valeria então, hoje, quanto né? que não valeria? Então o cara era muito bem remunerado. O cara andava com aqueles carrão que fala. Na época já tinha moderno, tudo. Então eu olhei aquilo e falei, poxa, eu quero aprender hortaliça. E aí eu falei, então é aí que eu tive a oportunidade. Aí eu falei para o meu pai. E é importante dizer também que o meu pai, ele deixou, né, uma propriedade para nós. Eu poderia estar trabalhando com meu pai também, que ele me chamou várias vezes. Mas a área que ele tinha e a vocação da fazenda, que era produção de grãos, na época não tinha nem cana, era muito pouco, né, se dividir para 4 filhos. Eu falei, pai, eu preciso, né, eu preciso me encontrar e fazer o meu nome. E aí... Ele entendeu bem? Ele não entendeu muito bem na época. Ele ficou sentido, porque sempre ele criou com essa expectativa que eu pudesse tocar a fazenda, né? Mas a fazenda, eu falo fazenda, mas é uma propriedade que dividida em 4, não daria para sobreviver, sabe? 100 e poucos hectares para cada um, talvez tenha 600 hectares, né? Então, era muito pouco para sobreviver com grãos. E não tinha vocação para HF. Então eu falei, pai, eu vou arriscar, eu vou aprender HF, eu quero aprender, eu quero me tornar um melhor profissional. E assim foi, aberta a oportunidade, né? Aí eu cheguei em Uberlândia, trabalhando de funcionário da Igarashi em 97. Em 97 eu fiquei no final de 97, em 98 fui transferido para a unidade da Igarashi de Cristalina. E você fazia o que lá? Lá eu entrei como trainee. Então eu acompanhava tudo o que era feito na área de batata. Então, a princípio, eu entrei aprendendo só batata. Quando eu chego em Cristalina, a pessoa que estava, né, como o diretor do projeto de batata, muito enciumado na época, começou a não deixar, né, com medo dele perder a cadeira dele no futuro, ele não deixava eu crescer, na realidade. Era essa. No ICRU. Então eu estou contando também porque eu sei que muitas pessoas podem passar por isso e a gente tem que ter paciência para entender os momentos e a gente saber de que forma que a gente pode abordar essas situações. Mas eu sempre confiei muito em Deus, Deus sempre abriu as portas certas para mim, né? E eu sabia que as portas iriam abrir ali. E dito e feito, um belo dia, o seu Fumia, né, que era o pai do Nelson, o Nelson me convidou para ser o diretor do projeto de cereais, depois eu fui ser o diretor do projeto de cenoura, de cebola. E tudo dentro dessa empresa. Tudo dentro dessa empresa. Então, eu passei a aprender todas essas culturas ao mesmo tempo. Eu dirigi os projetos na empresa Igarashi. E foi muito bom para mim, porque eu aprendi todas essas culturas. Então, quanto mais eles... né, Rafael, você pode assumir o projeto? E aí que entra a minha relação com São Gotardo, muito forte, em 98. Que quando eu sou meio que rejeitado no projeto de batata pelo diretor,
com medo de perder a cadeira, o Nelson me oferece, né? Para que eu pudesse assumir a direção da Cenoura. E eu aceitei. E aí eu vim para São Gotardo para aprender a mexer com cenoura em São Gotardo. Capital da cenoura, Capital né? da cenoura. Não tinha lugar melhor, não. Então, eu gosto de falar o nome porque eu tenho uma gratidão muito grande pela família Igarashi, sabe? Porque é ali que eles abriram a porta para mim. Assim como eu tenho pela Verma, eu vou falar mais para frente, né? Então, eu gosto de realmente e a gente tem que ser grato, manifestar né, essa Rafael? gratidão, porque se não fosse eles abrirem as portas para mim, eu não teria aprendido essas culturas, né? Ninguém Às chega vezes a lugar nenhum sozinho. Exatamente. Às vezes eu cito nomes aqui, no intuito é de enriquecer mais esse bate-papo, mas eu sou muito grato à família Igarashi. Tenho o Nelson como amigo até hoje, ele me chama, a gente almoça lá, conversa muito, né? E aí eu venho para São Gotardo, em 98. Encontro Maria Machita, Sequita, o Joãozinho na época, encontro todos esses amigos, Shimada e vários outros amigos, né? Que talvez o Fukuda, que talvez eu me esqueça aqui. Mas aí eu começo a aprender a mexer com cenoura em São Gotardo. E por um período viajando direto, né? 2, 3, 4 vezes por ano vinha aqui, aprendia. Aí depois comecei a aprender cebola, depois eu comecei a aprender o alho e fiquei até 2001 na Igarashi. E 2001 é exatamente o ano que eu me casei. Em novembro, 25 de novembro. Foi um ano de virada. Foi um ano de virada. Então, 2001, eu me casei. Em 2002, eu alcei outro voo. Eu fui convidado pelo Verni para montar o projeto de hortaliças para a empresa Verma. Então, foi para mim assim foi muito bom porque ele confiou no meu trabalho para montar um projeto de produção de hortaliças. E assim eu fiz. Começamos a trabalhar com o Verni no ano de 2002, na Copa de 2002, em julho. Começamos a plantar cenoura, cebola. O Verni nunca mexeu com hortaliças, né? Então nós iniciamos com esse projeto com ele. Foi uma trajetória muito bacana. Eu fiquei com o Verni 10 anos. Nós chegamos a plantar 1.100 hectares de cenoura, talvez tenha sido o maior produtor de cenoura do Brasil. Nós plantamos, o período que eu tive lá, né, nos últimos anos, 550 hectares de cebola no ano, 780 hectares de alho e mais 300 hectares de beterraba. Então eu administrava esse projeto para o Verni, né? É interessante que todas as suas experiências profissionais, desde o início, você passou por diversos cenários diferentes, né? Todas as etapas você estava ali presente. Eu acho que isso fez total sentido para você crescer mesmo em todos os lugares que você esteve, né, Rafael? E foi fundamental, né, PH? Porque, assim... Desde o alface lá no início. Porque quando eu remeto a minha memória lá da experiência da alface, poxa, eu fui montar o projeto no Verni. Eu tive que criar o departamento de crédito, o departamento de vendas. Então, do zero, né? Do zero, tudo do zero. Então, eu já tinha tido experiência, né? Eu sabia como é que funcionava, né? É lógico que eu tive vários agregados que me ajudaram, várias pessoas que me ajudaram, né? Mas essa experiência que eu tive lá atrás foi fundamental para a gente chegar no sucesso que a gente teve durante esses anos que a gente trabalhou. Qual o nome dessa última empresa? Agrícola Verma. Verma. E nessa você ficou 10 anos? Nessa eu fiquei 10 anos. Fiquei 10 anos montando o projeto. E foi aí que eu fui para a Associação Nacional dos Produtores de Alho. Foi aí que eu tive a oportunidade de viajar o mundo. Conheci mais de 25 países. Em tudo que é tecnologia, de alho, de cebola, de cenoura, eu fui conhecer no mundo inteiro. Eu conheci 25 países, desde Estados Unidos, Canadá, México, vai para a China, a Europa, vários países, na América, né, do Sul, América Central. Então eu acabei tendo uma experiência muito grande de culturas, de plantios, manejos, máquinas, né? E a gente conseguiu absorver e aproveitar muito isso. Tanto é que a Verma sempre teve na ponta, né? A primeira empresa
a montar um laboratório de limpeza de vírus fomos nós. Eu busquei limpeza de vírus do alho, fomos nós. Eu busquei uma pessoa que trabalhou na Embrapa, montamos o laboratório e ali nós começamos a tirar o meristema em 2008. E ali nós vendemos aqui para vários amigos aqui de São Gotardo, um alho menor, né? Então hoje você vê vários grupos já montando laboratórios, né? Mas em 2008 a gente já fazia esse trabalho de limpeza de vírus. Então nós sempre tivemos com a tecnologia um pouquinho acima, né? Sempre buscando resultado para a empresa. E assim foi até 2012. Em 2013 eu recebo um convite para montar a matriz, né? O Renato Louro, todos conhecem, ele tem a parte de importação, que isso é herança dele, do pai dele, que ele carrega, é negócio dele, apenas dele, né? E ele falou: Rafael, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de plantar, de me tornar um produtor. Até então você não plantava. Até então eu não plantava, né? E daí nós começamos a pensar nesse projeto. Mas antes, é importante eu falar que eu recebi um convite para assumir a secretaria secretário da Pesca, né? Eu fui secretário da Pesca do Distrito Federal. Eu já tinha passado pelo Legislativo. Não sabia que existia esse secretariado. Superintendente do Ministério da Pesca, né? O cargo é esse. Então, como eu já tinha passado pelo Legislativo, eu entendi muito como que funciona o Legislativo. Eu queria entender como que funcionava o Executivo. Era uma curiosidade minha, até porque como as demandas da associação passavam muito pelo Executivo, eu queria estar lá dentro para entender como é que era a cabeça do pessoal do Ministério. E o ministro Crivella, na época, era meu amigo do deputado Vitor Paulo, me convidou. A gente estava num jantar e me desafiaram e eu aceitei. E aí eu fui ser secretário da Pesca por 2 anos. Em 2013 e 2014. E enquanto isso eu estava planejando a matriz. Você já tinha saído da outra empresa? Já tinha empresa. saído da Verma e já estava planejando a matriz, que veio a nascer em 2014. Porque o nascimento de uma empresa também não é do dia para a noite, né? E eu já fui ser o secretário da Pesca do Distrito Federal. Eram 27 cidades que estavam ligadas. A rede toda, em torno de Brasília, todo ele está ligado a essa secretaria. E eu fui entender como é que funcionava um ministério. E ali, como eu estava muito próximo do ministro, do secretário executivo, e eu via todo o trâmite, todo o funcionamento, eu achei muito importante para eu aprender a fazer as demandas certas, né, das entidades. Né? Porque eu ali tive a experiência como a entidade governamental. E eu precisava entender dos dois lados. Entender a cabeça deles para que eu pudesse fazer a demanda enquanto a entidade certa, para fazer o trâmite certo. Isso foi muito bom para mim. Isso me abriu a cabeça de uma tal forma e eu entendi... porque você sabe como que funciona os dois lados. Então, estar ali dançando entre os dois é mais fácil, né? E eu entendi perfeitamente como que funciona a política, né? Assim, sem querer, sem nada de vaidade, eu tenho zero de vaidade, não tenho vaidade nenhuma para isso, mas isso daí nos ajudou muito. Eu entrei na associação em 2008, estamos agora em 2024, e graças ao nosso bom Deus, ao trabalho em equipe, ao trabalho dos vários colegas, das entidades estaduais, né, dos deputados, sem os deputados a gente não faz nada, tá? Através deles, nós conseguimos virar essa mesa e sempre demos resultado para o setor do alho. Mantivemos a Letec durante esse tempo todo. Mantivemos o dumping durante esse tempo todo. E depois eu gostaria até de falar um pouquinho do dumping, que nós estamos no momento de... Quando você fala associação, você está falando da ANAPA, né? Da ANAPA.
Eu queria que você explicasse para nós, porque assim, muita gente pode ser que nem conheça e não saiba o que que é a ANAPA. É. O que que é a ANAS, o que que é a ANAPA? Explicando assim, num português É, mais... é importante essa sua pergunta. A ANAPA é a Associação Nacional dos Produtores de Alho. É ela quem defende os interesses dos produtores. Ela foi criada na década de 70, né, em Gouvêia, Minas Gerais, e muito em função da abertura do mercado, quando começou a abrir o mercado em 92, por ali, não, desculpa, muito em função para organizar a cadeia produtiva, né? Então, ela foi criada para isso, organizar, fortalecer, para que a gente pudesse parar a importação, fortalecer o setor, né? Então, aí depois veio a abertura do mercado que eu estava mencionando, né, na época do Collor, veio o Mercosul, então tudo isso depois impactou e aí mostrou a força da entidade. Porque mesmo abrindo o mercado, mesmo tendo o Mercosul em 91, né? E mesmo assim nós conseguimos, com a força da entidade, lutar e preservar a produção de alho no Brasil. Então a ANAPA está muito presente na política também, né? No Senado. Além dela trabalhar na pesquisa, que hoje nós temos um braço de pesquisa muito forte. Além dela trabalhar na comunicação, hoje nós temos o alho brasileiro. Além dela trabalhar na defesa comercial, nós temos um braço jurídico muito forte. E o que rege tudo isso, né, a direção da ANAPA, o que nos dá esse apoio grande é a política. Porque é através da política que nós fazemos todos esses movimentos para preservar essa competição que o produtor brasileiro tem. Nós temos dificuldades, a região sul, nós temos uma dificuldade enorme contra a Argentina, porque eles têm um custo mais baixo, eles têm uma questão lá que alguns produtores, que muitos são até brasileiros, e tem também de outras nacionalidades, argentinos, que estão na Argentina, trazem muito por contrabando. Isso prejudica muito a região sul, a gente denuncia a todo momento. Mas são coisas que não dependem da gente. Eu não tenho a caneta na mão para ir lá e resolver essa situação. Mas o que eu sempre digo, sempre estive à frente dessas lutas para não deixar essa concorrência desleal. Nem com os produtores do centro do país, nem com os produtores do sul, ou seja, com nenhum tipo de produtor. A nossa defesa é permanente, né? A nossa defesa em prol do nosso alho brasileiro. Então a Associação Nacional é essa, que cuida, é o guarda-chuva dos produtores de alho do Brasil. E você está como presidente desde 2008? Desde 2008. E aí eu recebi um convite também para me tornar o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cebola. Eu aceitei, estou no 3º mandato, então eu já fiquei 6 anos à frente, agora tem mais 3 anos pela frente. E nós A ANAPA também é por mandato? Por mandato. Esse ano vence o mandato da ANAPA, nós vamos fazer eleição, né? Então é de 3 em 3 anos. E a entidade também, nós tivemos sucesso na cebola. Nós colocamos a taxação da cebola europeia, que chegava muito baixo. Nós organizamos a cadeia. Agora, a dificuldade maior da ANAS é que a verba que entra, né, para você montar um executivo para defender a cadeia é muito pouca. O alho é mais forte. O alho é muito mais forte. Por quê? Por causa dessa cultura de associativismo, né, de cooperativismo que tem os produtores da região de São Gotardo e também ali de Cristalina. Então eles entendem a importância da entidade para fazer frente a essas investidas desses países, né, da China, de outros países que venham concorrer de forma desleal. E aqui na região sempre tem muitos eventos, né, os giros, e isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Isso eu tenho certeza que tem o dedo do Flavinho, né? O Flavinho é um grande parceiro, grande amigo, presidente da MIPA. Ele, né, iniciou esses giros aí com a MIPA, e hoje nós copiamos em Goiás, nós fazemos em Goiás, e nós copiamos e levamos para Rio Grande do Sul, nós copiamos e levamos para Santa Catarina. Então todas as regiões que têm produção de alho, nós estamos levando pesquisa para todas as regiões. Hoje nós temos trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Universidade Federal de Viçosa, de Uberlândia com o professor Maguinho, tem a IPAGRE, tem
a Embrapa, que é um parceiro da ANAPA. Então, hoje, nós temos parceiros de pesquisa, tem na Universidade de São Paulo, nós temos vários... Por que você viaja tanto? Nós temos muito trabalho científico sendo desenvolvido, né? Por isso que a ANAPA criou um braço científico, né, para poder compilar essas informações e atender as demandas dos produtores, né? Então, a ANAPA é muito forte nessa questão. E a pesquisa, a busca por conhecimento, a atualização é muito importante, né? E tem uma outra coisa também que talvez poucas pessoas saibam, mas eu também fui convidado para ser presidente da Câmara Setorial de Hortaliças do Ministério da Agricultura. Eu também já estou no 3º mandato, né? Renovou agora no final do ano. E lá nós pudemos fazer, por exemplo, na pandemia, estava prestes a fechar, ninguém podia sair de ônibus, os trabalhadores não podiam. Nós trabalhamos toda semana tinha reunião nossa com a ministra da Agricultura, que na época era a Tereza Cristina. Eu tinha reunião com o setor e depois fazia reunião com a ministra. Nós conseguimos criar os primeiros protocolos, né, e difundir para o Brasil inteiro, para as pessoas trabalharem durante a pandemia. Criamos os primeiros protocolos. Nós conseguimos destravar, por exemplo, não podia os trabalhadores viajar de um estado para o outro. A ministra foi lá e baixou um decreto a pedido nosso, e aí nós pudemos colocar os trabalhadores em todas as partes do país para não parar a colheita das hortaliças. E várias ações nós fizemos durante a pandemia. Eu tinha uma reunião semanal com o pessoal com as entidades que compõem a Câmara Setorial de Hortaliças do Ministério da Agricultura, e tinha uma reunião com a ministra da Agricultura. Então, durante a pandemia, nós trabalhamos muito. E o agro só não parou porque teve ações rápidas, né, da cadeia produtiva e também uma resposta rápida do governo. A gente não para pensar, né, nessa parte, o que acontece por trás das decisões, né? E isso impactou muito aqui na nossa região, no sentido dos trabalhadores, né? Quantas pessoas que não vêm de fora para trabalhar aqui na região, em Cristalina, igual você falou, o Brasil inteiro. Né? O Brasil pararia. Olha, imagina as pessoas não chegando para colher cenoura, não chegando para colher alho. O transtorno que ia acontecer, ia que dar uma quebradeira geral, né? E devagarzinho nós fomos destravando no tempo, porque não adianta você destravar depois que passou o tempo, né? Então a gente conseguiu a tempo ir destravando esses gargalos. Todo convidado que eu venho conversar aqui no PHCast cita a pandemia. Foi um período desafiante em todos os cenários, né? Em todas as áreas mesmo. Foi muito desafiante, PH. E deixou muitas marcas. Eu mesmo tenho uma marca muito forte, que é a perda do meu pai. Ele faleceu de Covid? Ele faleceu de Covid. Na realidade, não foi nem pelo Covid. O Covid já tinha passado, mas como ele entrou em coma, teve que entubar e ele não conseguiu sair. Isso foi uma perda muito difícil de superar. E a forma como foi enterrado, né, sem fazer, sem velar, isso daí deixou muitas marcas. As pessoas perderam a dignidade ali. Eu perdi uma prima também nesse mesmo cenário, e olhar, é uma cena muito marcante, assim. Você não sabe como que aquela pessoa estava ali, foi só enterrada mesmo, e isso é muito difícil. Foi muito triste, mas graças ao nosso bom Deus, nós conseguimos superar, né? E estamos aí trabalhando. E o que mais me deixa com força para trabalhar é esse agro, né? Eu sou apaixonado pelo agro. Essa paixão, né? Sem paixão você não faria isso tudo, não, rapaz. Não para, quantos cargos, eu não sabia desse terceiro, igual você falou. Continuando nosso bate-papo, você chega agora na construção da matriz, né? Matriz Agronegócios. Eu chego na construção depois de passar por essa experiência, né? Com o ministro Marcelo Crivella, nós passamos uma experiência bacana, entendi como funciona um ministério, desde o ministro, a secretaria executiva e os braços, as diretorias, né? E eu fui lá para isso, para entender, até para poder ser melhor ainda e fazer melhor, né, o trabalho que eu faço à frente das entidades, para saber como pedir, saber como usar melhor os políticos, né? E aí até argumentos, né? Exatamente. E aí eu chego na matriz. Aí o Renato me convidou, eu falei, tudo bem, então você vai ser meu sócio. Então ele é um sócio investidor. Isso eu tive um problema
Eu não tive problema, eu nunca tive problema com isso, porque ele é o meu sócio na fazenda, né? Então eu não tenho nada com importação, eu vivo da produção. Tudo que eu construí é da produção. Eu não tenho nenhum vínculo com importação, né? Então ele é o meu sócio, investidor, eu nunca escondi isso de ninguém, sempre falei abertamente e não me atrapalha em nada porque eu tenho ética, eu sou verdadeiro, sou transparente, então não atrapalha em nada. Tudo que é de interesse dos produtores eu não falo com ele, porque queira ou não, ele é importador e ele tem os interesses de outro lado, né? Então, o que é interesse de produtor, a gente conversa. Ele não precisa ficar sabendo e eu tenho essa, né, essa lisura para fazer dessa forma. E por isso eu tenho respeito dos meus amigos, aonde eu Quando vou. você fala importador, é que ele trabalha... Ele trabalha com importação, então o pai dele deixou uma empresa de mais de 40 anos, né? Então ele é um comerciante brasileiro, compra de produtores brasileiros, compra da minha empresa, compra do Sequita, compra de todos aí. Só que também nos momentos que ele não tem, ele importa. Então ele é um importador também, mas ele é comerciante, né? E comerciante antigo, a Copadap é um grande parceiro dele, né? Vende muito para ele. Então, isso é importante falar também, porque sempre fica uma conversinha fiada ali, mas eu nunca tive problema de falar disso. Então, ele é o meu bom esclarecer, sócio, né? Ele é o meu sócio e... São vocês dois de sócio. É só nós dois. E a matriz cresce até porque eu não tinha condição de criar a matriz somente. Né? Então, a gente juntou os capitais, né? Ele tinha mais poder financeiro. No momento, ele colocou mais dinheiro e depois a gente equilibrou, então a gente é sócio 50%. E a matriz cresce, começa a crescer a partir de 2014. E a gente vai devagarzinho construindo. A gente não tinha... Começamos num galpãozinho bem simples, né, arrendando, depois fomos para um outro maiorzinho, aí depois hoje nós temos uma sede, temos propriedades, e a gente foi construindo ao longo desses 10 anos a nossa história. São 10 anos. 10 anos na produção. Sempre, né, trabalhando na produção. Rafael, você é produtor, né? E me lembrei de um assunto aqui importantíssimo, aliás. O PHCast acontece graças a grandes marcas, grandes parceiros que abraçaram o PHCast, abraçaram o nosso projeto e fazem com que a gente possa ouvir tantas histórias aqui, né? E levar essas informações aí para todo mundo. Uma dessas empresas é a Verde Cerrado, que é uma empresa que apoia muitos produtores. Né? Não sei se você conhece, é uma empresa aqui de São Gotardo com mais de 12 anos de existência já. Eu conheço e é muito importante o trabalho da Verde Cerrado e de tantas outras aí. Eu vou até contar, abrir um parênteses aqui. Eu estava com financiamento no banco para sair e por um momento eu tinha travado no banco. E eu sem saber, por causa de negócio de licença ambiental. Fui saber, uma ONG tinha colocado a área que eu tinha aberto com licença, estava tudo certo, colocou que era área de desmatamento e mandou para os bancos. E os bancos travaram o crédito. E justamente foi uma empresa como a Verde Cerrado que foi, identificou, conversou e fez esse meio de campo. Então é muito importante empresas, né, que trabalham com outorgas, com a regularização fundiária, com a parte ambiental, porque é importante também dizer que nós, produtores, preservamos muito mais do que a lei manda. É difícil você pegar um produtor que deixa somente 20% aqui no Cerrado. Eu mesmo, tem áreas lá que eu preservo 70%, eu uso 30%. Então o produtor tem consciência. E isso a gente tem que difundir para fora, porque teve poucos dias atrás eu recebi uma comitiva da Holanda e eles falando, né, de desmatamento. Eu falei, não, para. Essa informação que vocês têm não é a realidade. A verdade está aqui. Ó. Nós cuidamos dos nossos funcionários, da saúde deles, nós cuidamos do meio ambiente, nós cuidamos das nascentes, nós preservamos o meio ambiente. Então, nós somos o maior interessado. Nós somos o maior interessado nisso. Né? Nós, produtores. Makoto falou a mesma coisa aqui em relação a isso. E assim, fechando o assunto Verde Cerrado, né? Aí é uma empresa que apoia o PHCast já desde a primeira temporada, então sou muito grato a eles, né? E para quem não sabe, gente, é uma empresa prestadora de serviço, né? E consultoria ambiental, igual o Rafael tá explicando aqui, né? E ajuda nesses momentos aí que precisa, às vezes precisa fazer uma regularização, tá com algum pepino para resolver.
né? São vários itens, tem até alguns listados aqui, ó. Outorgas, topografia, elaboração de CAR, realocação de reserva ambiental. Então, assim, são vários os trabalhos. Verde Cerrado está em São Gotardo há mais de 12 anos, atendendo região, né? Brasil mesmo. Eu queria mandar um abraço aí para toda a equipe da Verde Cerrado, Marconi, e continuamos contando com vocês. Um abraço. Continuando, Rafael, você estava falando sobre a matriz, né? Uhum. A matriz começou a crescer, já são 10 anos de sucesso. 10 anos. Quais hortaliças, né? Hoje nós trabalhamos com alho, né? Nós devemos plantar aí alho ao redor de 150 hectares, mais ou menos, 160 hectares esse ano, talvez vai chegar. Nós temos cebola, 130 hectares de cebola. Alho é quanto? Alho é 160 hectares. A cebola é 130 hectares. Cenoura nós devemos plantar uns 100 hectares esse ano, né? Esse ano e no começo do ano que vem. E cereais ao redor de 1.000 hectares. Então a Matriz ela está conduzindo esse projeto para esse ano de 2024. A sede da Matriz é em Cristalina. Em Cristalina. Hoje nós temos propriedade em Padre Bernardo e também em Cristalina, né? E estamos plantando também em Formoso, Minas Gerais. Agora eu virei mineiro, eu vou virar sócio da Amipa agora. Eu vou falar com o Flavinho, que eu sou mais um produtor mineiro. Ô, Rafael, é muito falado do alho, né? Eu vejo que é a principal hortaliça. Sim. Se fosse para escolher uma, você seguiria no alho? Olha, PH, eu vou te falar, o alho é uma cultura apaixonante. É apaixonante. Quem planta... Eu fico com um pesar tão grande quando o governo não consegue enxergar o quanto o alho é importante para emprego, para PIB. O PIB do alho hoje, né, é 30 milhões de caixas de alho que nós consumimos. O PIB do alho é 30 grandioso. milhões? 30 milhões de caixas de alho. Anual. O Brasil produz ao redor de 19, 20 milhões. E 10 milhões importados, 10, 11 milhões. Então, é um segmento que, se o governo não deixar acontecer competição desleal, é para nós avançarmos na produção. Nós chegamos a 60%. Se não tiver competição desleal, nós vamos chegar a 70%, nós vamos chegar a 80%. O que o governo precisa é só não permitir competição desleal. E isso não é pedir muito, não. Nós não estamos pedindo regalia, nós não estamos pedindo coisa além do que o governo já faz. Só não queremos ser devorados de forma cruel, né, e predatória por esses gigantes que plantam alho aí afora. E aí, explicando novamente o trabalho da ANAPA, é aí que vocês vão lá defender e buscar, né? É aí que a gente, né, vai para cima. É aí que a gente chega no Ministério da Agricultura e faz uma denúncia de triangulação, faz uma denúncia de subfaturamento, faz uma denúncia de contrabando, faz uma denúncia no judiciário, a gente vai no judiciário caçar as liminares que os importadores conseguem na Justiça Federal. Então, o trabalho da ANAPA, talvez as pessoas que não saibam, né? Isso é importante. Você, produtor, que está nos assistindo agora, a ANAPA ela tem uma pegada muito forte na defesa de vocês. Por isso é importante a contribuição de vocês, porque através desse aparato executivo desses advogados que a gente defende os produtores. Muitas vezes a gente não coloca na mídia, né? Porque tem muitas coisas que são estratégia nossa. A gente não pode divulgar muito. Mas o trabalho continua sendo feito, né, sempre em defesa dos produtores de alho. E continuando falando de alho, acho que é importante a gente falar sobre o alho brasileiro, né? O alho brasileiro é patrocinador do PHcast também, né? Desde a primeira temporada. E falando sobre o alho, é um alho diferente do outro, né? Como que eu falo agora? Não, mas é isso. Ele é muito diferente. Não é só diferente, não. Ele é muito diferente. Mas qual que é a palavra? É do exportado? Importado? Do importado, do chinês. Né? Do chinês. Outro dia Era isso que eu estava tentando lembrar. Outro dia eu estava lá, né, nós fizemos uma parceria com a Embrapa, na Agro Brasília, e nós colocamos 3 potes. Um de alho chinês, um de alho brasileiro Ito, e também um
de alho amaranto, que é o alho da agricultura familiar. A Embrapa ela tem essa missão e a gente precisa compreender e ajudá-los a difundir esse alho para a agricultura familiar. E a ANAPA é parceira. É considerado alho brasileiro. É alho brasileiro também. E tem uma pungência. Para você ver, o alho amaranto foi consumido primeiro. O alho Ito, que é o que 90%, mais de 90% de São Gotardo planta, ele foi em segundo com uma diferença muito pouco. E o alho chinês ficou lá, porque não tem sabor. Então, é isso que nós precisamos fazer. E aqui eu quero também agradecer. Quem criou a marca Alho Brasileiro foi a equipe aqui de São Gotardo. Foi o Flavinho, foi o Hugo Shimada, foi o Ederson, foi um grupo aqui. E hoje esteve sob o comando da AMIPA durante um período e depois o nosso grupo achou melhor que a ANAPA pudesse estar fazendo o trabalho. Então eu quero agradecer o Flavinho mais uma vez, porque ele foi importante na construção dessa marca Alho Brasileiro e hoje está sob o comando da ANAPA, mas toda essa ideia veio aqui, nasceu em São Gotardo, para criar essa diferenciação. E nós temos uma diferenciação, eu acabei de citar o exemplo do sabor. Então o alho brasileiro é 5 vezes mais concentrado, mais gostoso, tempera mais. Não só o sabor, né? Um dente de alho brasileiro equivale a 5 do alho branco. Do alho chinês, exatamente. Então, assim, já dá para ver uma diferença, até no bolso do consumidor, né? No bolso do consumidor e também na qualidade do alho. Então você está comprando 5 vezes mais alicina, ácido pirúvico, todos os minerais que tem dentro do alho. Se ele tem o poder 5 vezes maior, né? Então a gente está ampliando em 5 vezes todos os minerais no nosso corpo quando você alimenta ou com pasta ou qualquer culinária. E isso é saúde. A gente tem aqui alguns benefícios do alho brasileiro, ó, propriedades medicinais, gripe, pressão arterial. Então, né? Todo mundo hoje em dia nessa correria, vamos cuidar da pressão. Rico em nutrientes, é antioxidante, propriedades antibacterianas. Ele deixa se você consumir ele cru, ele acaba deixando um bafo, né? Mas para que a gente vai fazer isso? Aí tem uma maneira de você consumir ele como picles, né? Então você coloca ele. A receita é rapidinho. 3 minutos, você deixa a água fervendo. Ferveu? 3 minutos, você joga ele lá dentro. Deixa ele 3 minutos, depois que a água está fervendo. Você só coloca o garfo, ele precisa estar firme, não pode estar mole. Aí você tira ele da água e põe no óleo, ervas. Rapidinho, isso daí faz uma conserva. Aí você não deixa gosto na boca. E eles falam que se você consumir o alho cru, você não pega AIDS. Você sabia dessa, né? Não sabia, não. Porque aí fica com bafo e ninguém chega perto. Nossa, gente... De onde você tirou isso? Eu falei, meu Deus, será que eu vou contar essa parede aqui agora? É uma brincadeira, né? Faz sentido. Mas o alho ele tem muito poder nutracêutico. Na pandemia, nós aumentamos o consumo de 30 milhões de caixas de alho para 35 milhões de caixas de alho, devido ao poder, né, de combater gripe, viroses. Então, o consumidor tem essa consciência. O meu pai come cru, assim. Então, meu pai é, como você diz, criado na roça, né? E trouxe isso com ele. O lazer dele é comer verdura, essas coisas assim. Então, ele come e a saúde dele é boa. Então, fortalece a saúde, dá resistência, imunidade. Isso é que o alho dá quando você tem uma constância no seu consumo, né? Isso foi importante. Se tem uma coisa boa que a pandemia deixou, foi esse aumento no consumo. Depois ela veio caindo. Hoje deve estar em 32 milhões. Mas é bom reforçar isso, até para as pessoas voltarem a trazer, né, mais isso no dia a dia. Sim. Porque é tão importante, é saúde mesmo. É saúde. A questão de usar um alho. E assim, uma comida sem alho é tão sem gracinha, né? Arroz sem alho, gente, não dá pra... E faz parte da culinária, não adianta. Onde você vai, você tem aquele temperinho. Faz a diferença mesmo. Alho brasileiro. Alho brasileiro. Tem que ser o alho brasileiro, o melhor alho do mundo. Aí, tá vendo? Ô, Rafael, você contou um pouco da sua história, dos seus cargos, né, as presidências. Como que é conciliar isso tudo, assim? Porque são vários cargos, né? O dia a dia é puxado. PH,
o que eu sempre gostei de fazer é formar pessoas, sabe? Então, todas essas entidades, eu coloco pessoas, oriento, confio e as pessoas dão resultado. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa. Abraçam mesmo. Abraça a causa. O meu sonho é o sonho deles, entendeu? Então, essa turma trabalha comigo. Meu filho estava até falando, ai pai, você trabalha só por telefone aí, só? Eu falei, filho, essa construção não é da agora. A gente vem construindo há muitos anos essa confiança nas pessoas, essa percepção, esse entendimento, essa malícia, né? Então, hoje eu trato... Samara, como é que tá a ANAPA? Tá assim, assim, assado. Ah, beleza, então. Preciso fazer isso. Ah, lembra disso, disso, daquilo. Então, são conversas rápidas, objetivas. Eu sou muito objetivo. Tanto na ANAPA, quanto na ANAS, quanto na Câmara Setorial, quanto na minha empresa. Eu tenho os líderes que eu falo com eles pouco e objetivo. Entendeu? E a gente dá a direção. O que eu estou tentando fazer é sair um pouco da parte de operação, que ainda me demanda um pouco de tempo, principalmente na matriz, para eu ficar mais no estratégico e mais na criação, né, do estratégico das... Eu conheci a ANAPA na FENACAMPO, né? E você falou de equipe, eu preciso mandar um abração aí para parte da sua equipe que eu tive o prazer de conhecer, né? Eu conheci primeiro a Tati na FENACAMPO através de uma brincadeira, tomando sorvete de alho. Foi mesmo. Na época a gente brincou lá, eu gravei, né? Trabalhando como influenciador, e ela gostou, começamos a nos seguir e a gente conversa quase que todos os dias, estamos ali reagindo aos stories, alguma coisa. Depois, ano passado, tive a oportunidade de estar lá no Encontro Técnico, em setembro, né? Então, conheci Thaís, Luiz. Agora estou conversando bastante com a Samara também nos bastidores. Então, um abração para todo mundo que eu citei e toda a equipe aí, né? Do Rafael, que, como se diz, parabéns para vocês. É dessa forma que a gente trabalha, né? E a gente precisa ficar mais nesse estratégico aí, né? E sair da operação. Essa é a minha uma meta, forma. Né? Uma das, hoje, se for para falar a maior dificuldade no agro, qual que seria? A maior dificuldade hoje são relações pessoais, as pessoas, entendeu? Hoje, a maioria das empresas estão passando dificuldade porque não treinaram as pessoas, não tem mão de obra especializada, não tem mão de obra até sem ser especializada. Hoje a maior dificuldade nossa é mão de obra, entendeu? E nós temos um governo que tem uma mentalidade diferente. E eles já mostraram essa mentalidade. Então, nós, produtores, temos que nos atentar a isso e nos precaver. Porque não adianta depois chorar, esse governo persegue. Que seja perseguição. Se você não tiver adequado, você vai pagar muito caro. Então, vamos nos adequar à legislação, vamos trabalhar, orientar, treinar o nosso pessoal. Esse é o nosso dever, a nossa obrigação, sabe, PH? Isso daí eu acho que é um dos gargalos, não só do agro, não. Você vai para a construção civil, não tem pedreiro, não tem servente. Você vai para essas empresas grandes aí, seja na indústria, tá faltando eu direto pessoas... brinco. É que onde eu vou aqui em São Gotardo eu escuto isso. É em todas as áreas mesmo. Garçom, varejo, exato. é tudo. Todas as áreas. E aqui em São Gotardo falta profissionais. O povo anuncia emprego na rua, na rádio. Hoje eu estava dirigindo, escutando a rádio, o pessoal fazendo propaganda de que tá precisando de gente para trabalhar na rádio. Né? Anunciando na rádio. Fazem anúncio nas ruas. Como se diz, serviço tem demais. Tem muito serviço. São Gotardo é uma das cidades assim que eu vejo, no caso do alho, que falta muita mão de obra. E aí nós entramos numa armadilha que nós mesmos criamos como produtores. Aí a pessoa, querendo sair do problema dela, vai lá e convida para trabalhar sábado e domingo. Aí a pessoa fichada numa empresa vai trabalhar sem fichar. Então, nós produtores acabamos entrando nas ciladas que nós mesmos causamos, porque não tem mão de obra suficiente. O certo é você planejar essa mão de obra. Não planejou? Reduz um pouquinho a área, faz de acordo com o que você dá conta. Não, mas aí mantém as áreas, não tem gente suficiente e as pessoas, para não perder a sua lavoura, arriscam. Aí... pague na hora, não sei o quê. E aí nós
criamos monstros que depois vai prejudicar a gente mesmo. Então, a gente precisa sair desse campo mais baixo e subir o nível, subir essa régua, a MIPA, a ANAPA, todo mundo junto para a gente achar soluções para esses problemas. É importante a conscientização, né? Hoje é um fator que dificulta, mas todo mundo faz o seu e a gente ainda não discutiu esse negócio na mesa. Precisamos sentar e achar soluções para isso, porque o problema que vem oriundo disso, ele pode inviabilizar os projetos. Eu tenho colegas que foram multados aqui, já saiu na mídia, tudo, tiveram problema, foram colocados como trabalho análogo a escravo, e aí você é exposto na mídia, e são pessoas honestas, são pessoas sérias, eu conheço todos eles. Ninguém fez isso de má fé, entendeu? Todos esses que eu tive acesso são pessoas honradas, entendeu? Que não fica satisfeito de sentar na mesa de um juiz e escutar o que os juízes falam, né? Então, nós precisamos prevenir dessas questões aí, porque é muito triste a gente colocar um projeto, né, com potencial bacana de gerar emprego, de ganhar recurso, de aumentar e podemos colocar em risco, né? O Rafael, para fechar nosso podcast, né, a gente já abordou aí diversos assuntos, eu queria te fazer uma pergunta. Como você enxerga o agro no Brasil daqui a um tempo? O agro do futuro, né? Daqui 10 anos, 20 anos? Olha, é uma pergunta muito interessante. E nas minhas andanças, enquanto eu fui funcionário da Igarashi e da Agrícola Verma, na andança nesses países de primeiro mundo, a gente sempre esteve aí 10 anos abaixo desse pessoal em termos de tecnologia, né? Então, a tecnologia ela demora muito chegar, né, para a gente aqui ter acesso. Agora está começando a chegar mais a cadeia de frio, ela vem sendo difundida, né? Manejos, produtos com mais qualidade, com menos toxidez, máquinas. Hoje, nós levamos uma desvantagem muito grande. Para você comprar uma máquina importada, a gente tem que pagar o dobro de imposto. Isso é uma aberração. Isso eu sempre briguei com essa BIMAC, com todas essa proteção que eles fazem, e a gente pagar um produtor na Espanha paga uma máquina de 100 mil euros. Aqui nós pagamos 200 mil euros. Como que a gente vai competir? Sendo que eles têm um subsídio tão grande na agricultura deles lá na Europa. Tem proteção de dumping, tem proteção de cota, tem subsídio, o cara fica sem plantar. Eu visitei todos os países lá, de cebola, de alho, de tudo, onde você pensar dentro da Europa. E a gente não tem condição de competir. Então eu vejo que as tecnologias estão chegando. Eu vejo que o Brasil já tem uma adesão muito grande nas grandes culturas, né, cereais, já tem máquinas de última geração. Agora, as hortaliças ainda está muito devagar, mas eu vejo que essas tecnologias estão vindo, estão chegando, e eu creio que num espaço aí de 5, 10 anos nós teremos muita tecnologia. A inteligência artificial ela está só começando, tem muitas soluções através da inteligência artificial que vai chegar e vai nos ajudar ainda mais. Então eu vejo assim, o agro continuando como pilar que é para o agronegócio brasileiro, para o governo. Hoje 30% do PIB é do agro, 30% da mão de obra, 50% da exportação vem do agro. Cada 10 copos de suco de laranja que a Europa bebe, 9 é do Brasil. Então, nós somos o primeiro produtor de soja, de todas as culturas. Estamos ou em primeiro ou em segundo, grande, né, na exportação. Então, nós temos uma pungência, uma vocação muito grande. E ninguém para nós, a não ser nós mesmos e governos que não pensam na agricultura, não respeitam a agricultura como o pilar principal da economia. Isso pode parar o agronegócio. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito num agro 5.0, 6.0, 7.0 crescente. Vai ser. Que vai dar muito resultado para aqueles que conseguirem
permanecer e sobreviver. Resumindo, é tecnologia, né? É. O futuro é tecnologia também no agro. Exatamente. A tecnologia, ela... Em todas as áreas. Em todas as áreas. Ela demora um pouquinho, mas ela chega aqui. A luta é para que chegue mais rápido, né? Chegue mais rápido Com mais e mais acessível. barato. E mais barato. Porque hoje só os grandes têm acesso a isso. E a minha luta sempre foi defendendo para que possa chegar para o grande, para o médio, para o pequeno e para o agricultor familiar. Sim. Porque nós somos uma cadeia, nós somos um corpo. E nós precisamos cuidar desde o pequeno até o grande. Rafael, eu só tenho que te agradecer mesmo pelo seu tempo, né? É tão corrido e você parou aqui um pouquinho para vir contar a sua história, falar sobre o agro, né? Aqui no PH Cast. Foi uma honra te receber e queria só te agradecer mesmo. Eu que agradeço, PH, para mim foi uma honra. Eu me sinto em casa aqui em São Gotardo. Os meus grandes amigos estão aqui em São Gotardo. Sempre quando eu venho, eu visito-os, né? Visito eles, né? E todos eles, e a gente conversa. E para mim é uma honra mesmo participar desse podcast, poder dividir um pouquinho dessa minha experiência, dessa minha história. Eu tenho certeza que pode ajudar muitos agrônomos que estão começando, né? Eles se espelham muito, né, em profissionais, e eu gostaria de poder ser um espelho para esses profissionais que estão começando agora. Para mim foi uma aula tanto para quem quer seguir nessa área, né, quanto para fins de curiosidade. Às vezes, eu já falei isso aqui outras vezes. A gente está numa região que é fortíssima no agro e muita gente não sabe como o agro funciona em São Gotardo. Né? E ouvir pessoas como você aqui no PHCast faz total sentido, porque esclarece muita coisa para muita gente. Não só aqui na região, porque o podcast, se Deus quiser, vai continuar crescendo, né? E é isso. Muito obrigado. Volte sempre, né? Desejo muito sucesso, viu? Amém. Eu sempre tenho visto, vou continuar vendo. Parabéns por esse podcast. Eu tenho certeza que tem servido para muitas pessoas, para o que você falou, levar informação e ajudar, né, a inspirar. Isso aí, muito Contar obrigado. Histórias, eu que agradeço. Obrigadão. Vamos Valeu. continuar se seguindo, né, nas redes sociais. Pessoal, chegamos aí ao fim de mais um episódio do PHCast, um episódio bastante voltado para o agro. Espero que vocês tenham gostado, tá? E lembrar mais uma vez, seguir nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos, seguir nossas redes sociais, né? Se inscrever no YouTube, é muito simples, basta clicar em inscrever-se, ativar o sininho aí e aproveitar bastante. Comentem muito aí. Até o próximo episódio. Um abraço. 2, 3.